Gênesis capítulo 2, verso de número 24. E nós queremos refletir sobre esse texto nessa série de mensagens, conforme nós comunicamos no domingo passado, sobre a família, sobre casamento. Esse mês de maio tradicionalmente é conhecido como o mês do lar, e nesse mês nós teremos 5 domingos, portanto 5 reflexões sobre a família. A primeira reflexão está baseada nesse texto, e assim nos diz a palavra do Senhor. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Que Deus nos abençoe, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Na noite de hoje, irmãos, o título da mensagem dessa noite, dessa primeira mensagem sobre casamento e família, o título é A Essência da Família. A Essência da Família. Vivemos um tempo, irmãos, em que o mundo tem ressignificado muitas coisas. Uma das coisas que o mundo tem ressignificado é a família. Um dos termos comuns nesses últimos anos, que por mais assombroso ou jocoso que possa parecer, mas um dos termos que é muito famoso aí fora é: eu sou pai de pet, ou eu sou mãe de pet. Então a família passou a ter outros nomes. Então a família já não é mais o princípio bíblico, ela foi ganhando outros significados para o mundo lá fora. Nós não estamos querendo aqui, irmãos, estabelecer juízo de valores, se isso procede ou não procede. O nosso propósito, irmãos, é ver como Deus criou a família. É nela que nós queremos aprender, nas Sagradas Escrituras. A família mudou muito. Então a família, por muitas pessoas, qualquer um pode ser família. E outros dizem: não, família não é de sangue, família é de quem gosta. E por aí nós vamos vendo várias e várias definições ou redefinições de família. O Criador, irmãos, quando ele estabeleceu o mundo e na sua eterna divindade, sabedoria, ele resolveu criar o mundo, ele estabeleceu como se daria o povoamento da humanidade. Então ele criou o homem, depois criou a mulher e deu-lhes a bênção da reprodução, da procriação. É uma bênção que pertence sim ao macho e à fêmea. Então, a despeito de todas essas redefinições ou ressignificações que o mundo estabelece sobre a essência da família, nós estamos diante de um texto, irmãos, que estabelece algo que nós precisamos voltar a relembrar. O texto, irmãos, base da mensagem de hoje diz: deixa pai e mãe. O homem deixa pai e mãe e se une a sua mulher, e os dois tornam-se uma só carne. Então nós temos aqui, irmãos, 3 ações, e sobre essas 3 ações nós queremos meditar na noite de hoje. O verbo deixar, o verbo unir-se e o verbo tornar-se. São 3 expressões que o Criador estabeleceu para a essência da família. Vamos então à primeira análise da essência do que é uma família aos olhos do Criador da família. Ele vai estabelecer, irmãos, que a essência da família começa com uma nova prioridade. A essência da família começa com uma nova prioridade. O texto diz: o homem deixa pai e mãe. Então agora ele sai do seu lar, ele sai da sua casa. Interessante aqui é a expressão do verbo deixar. Deixar não é abandonar, desonrar, esquecer, fazer pouco caso, mas o verbo aqui no hebraico, irmãos, significa reorganizar prioridades. No hebraico ele tem o sentido de estabelecer prioridades.
Agora, esse homem, é ele quem deixa o pai. Significa dizer, irmãos, que o casamento cria uma nova unidade. Cria um novo momento. O casamento, irmãos, ele estabelece uma certa ruptura e todos precisam entender isso. Então, o cônjuge, ele passa a ser o relacionamento mais importante para aquele homem. Já não é mais o pai, nem é mais a mãe, é a esposa. A esposa é o centro, a esposa é o mais importante. Portanto, quando aquele menino, aquele homem deixa pai e mãe, ele chega a um lugar, pode ser a casa do pai e da mãe. Se a esposa está lá presente, ele deve cumprimentar primeiro a esposa. Pai e mãe, depois filhos, depois primeiro a esposa. Ela, idem, é o meu marido. Ele é o provedor, ele é o homem que Deus me deu. Deixa pai e mãe. Tinha um pastor já falecido, que ele gostava sempre de falar aos casais mais idosos. Ele era um pastor já bem idoso, muito divertido, e ele dizia assim para as senhoras: patroas, quando o marido chegar em casa, não fale nada, não cobre nada, já deixa a mesa pronta e dá comida para esse homem. Depois você vai discutir as outras coisas. Então prepara um café, prepara a comida, não leva problema para o homem, porque o homem já vem cheio de problemas. Ele já esteve atrasado, já pegou um ônibus lotado, já ouviu um monte do patrão, ele não quer chegar em casa com cobrança, ele quer chegar em casa com a patroa arrumadinha, cheirosa, perfumada. E se não estiver cheirosa e perfumada, não tem problema, mas a mesa posta, gente, não deu para comprar. Compra uma pizza. Ai, uma pizza é uma maravilha. Compra uma redonda. Mas aquele momento do congraçamento primeiro, como foi seu dia? Sabe por quê? Porque a referência mudou. O que o Senhor está estabelecendo aqui é deixar pai e mãe, é estabelecer uma prioridade. E isso precisa ser construído. Há que se ter tempo, há que se oportunizar. Eles precisam errar? Precisam errar. Ah, mas eles vão errar. Eles precisam errar. Eles vão quebrar a cara. Vão. Ótimo. Faz parte do crescimento. O que o Criador está dizendo é que é preciso reorganizar. O casamento, irmãos, é uma aliança pactual diante de Deus. É um pacto que se faz com o Senhor. Não é apenas uma convivência. Não é apenas, então, somente um estar junto, mas é um compromisso também espiritual. O deixar pai e mãe, o reorganizar prioridades que o verbo está estabelecendo, irmãos, significa dizer que aquele casal precisa estabelecer independência emocional. Os pais continuam sendo honrados, mas os pais não governam aquele lar. Os pais não podem interferir naquele lar. Os pais não podem governar aquele novo lar. Deixou-se, rompeu-se. Há que se dar a oportunidade, inclusive, para os erros. O casamento, ele não pode viver à sombra das famílias de origem. Quem casa, quer casa longe da casa de quem casa. É por aí. É necessário, irmãos, que estabeleçamos, voltemos a valorizar aquilo que o Senhor estabelece. Deixar pai e mãe. Muitos conflitos familiares, conflitos conjugais, irmãos, ocorrem ou existem, ou eles são acelerados ou crescidos, porque nunca alguém deixou. Ainda o vínculo permanece. Bom, uma segunda lição que nós aprendemos nesse texto é que depois que ele diz, deixa pai e mãe, o texto diz, une-se a sua mulher. A segunda lição que nós aprendemos, irmãos, é que a essência do casamento fala de uma aliança permanente. Fala de uma aliança permanente. Aqui a palavra, irmãos, o verbo unir-se, ou a expressão unir-se à mulher, ela tem o sentido de
apegar-se, colar, olha, a palavra é forte, colar é forte, hein, irmãos? Permanecer firmemente. Então dá a ideia de permanência, não de experiência. O que é que o mundo fala lá fora do casamento? Você tem que experimentar. Se der bem, se não der, você larga. É isso que o mundo prega, entretanto não é assim desde o princípio. O princípio, Deus diz, apegue-se, una-se, fique colado. E isso aponta, irmãos, para 3 coisinhas bem básicas. A primeira é compromisso. Eu tenho um compromisso com ela, ela tem uma aliança comigo. Fidelidade. E a terceira palavrinha é permanência. Unir-se à mulher é dizer, somos um. E vamos caminhar dessa maneira. Compromisso, fidelidade e permanência. O casamento, irmãos, não deve ser visto nunca, jamais, em tempo algum, como algo passageiro. Há muitos anos, isso ocorreu com um pastor que eu conheci. Há muitos anos, o pastor estava diante de uma situação na igreja dele, lá na região do Centro-Oeste, em que um diácono conheceu uma moça. O diácono já tinha uma certa idade, e num intercâmbio de igrejas ele conheceu uma moça. E em 12 dias aquele diácono chegou para aquele pastor e falou assim, eu vou me casar. Mas como, cara pálida, você vai se casar assim em 12 dias? Ele falou, não, eu encontrei a mulher da minha vida. E era perceptível que aquilo não era amor, era carência. Então aquele pastor chamou o irmão daquele diácono, que era presbítero, e falou, escuta, vem cá, o que está acontecendo com fulano? Ele falou, reverendo, ele falou que vai casar e acabou. Mas que mal há, disse o presbítero, que mal há, reverendo, se não der certo, se separa. E aquele pastor, já idoso, conversando com ele, falou, mas que ideia é essa? Que pensamento é esse? Então nós percebemos, irmãos, que existem muitas pessoas que estão sim importando do mundo as reflexões sobre família e fazendo-as prevalecer sobre a própria palavra de Deus. Isso, irmãos, leva-nos a entender esse texto, que amor não é apenas e tão somente sentimento, mas é uma aliança, é um compromisso. Não é emoção, é uma decisão responsável. E permanecer é mais importante do que sentir. Permanecer é mais importante do que sentir, porque os sentimentos mudam. Não é todo dia que estamos alegres, como também não é todo dia que estamos tristes. Então, basear um compromisso em sentimentos é elaborar em erro. O texto diz, permaneça. Permaneça e permaneça. Permanecer é mais importante do que sentir. O compromisso da aliança diante de Deus é que vai sustentar a base desse relacionamento nos dias mais difíceis daquela convivência, após o deixar e o se unir. O mundo vai dizer, se não está bom, parta para outra. Se não está bom, desista. A palavra de Deus diz, permaneça. A palavra de Deus nos diz que Deus trabalha durante o processo. É no dia a dia. É no raiar do dia que a gente recomeça, é na noite que a gente descansa e no outro dia nós recomeçamos novamente. Mas a terceira expressão, a terceira lição que nós aprendemos sobre a essência do casamento, irmãos, está ainda na outra expressão. Uma só carne. Deixa pai e mãe, une-se à sua mulher e torna-se uma só carne. Ou seja, a terceira lição, irmãos, é que a essência do casamento envolve uma unidade profunda, jamais superficial. Jamais superficial. Isso envolve, irmãos, mais do que uma relação conjugal. Isso envolve muito mais do que momentos numa cama ou em qualquer outro lugar. Vai além. Tornar uma só carne, irmãos, não envolve apenas unidade física, unidade emocional ou unidade espiritual. Isso aqui é muito básico, isso aqui é muito raso, isso é muito primário. A palavra que aqui está estabelecida, irmãos, fala de
uma vida compartilhada de dois em um. É uma vida compartilhada, são sonhos compartilhados, são ideias compartilhadas. Isso significa dizer, irmãos, que o casamento é uma união integral, não apenas uma convivência, mas vai além disso. Essa unidade, irmãos, está apontando para algo maior, algo mais completo. Que lá no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, quando escreve à igreja de Éfeso, ele vai estabelecer a mesma relação entre Cristo e a igreja. É o relacionamento do homem com uma mulher. Então nós observamos aqui que o unir-se e tornar-se um só vai muito mais além do que estabelecer certos momentos. É muito além do que isso. Até porque isso não sustenta casamento. A base da sustentação do casamento não é a cama. E não é mesmo. Isso significa dizer, irmãos, que não há espaço para o individualismo. Não há espaço ou oportunidade para o egoísmo, porque o casamento exige a entrega mútua do homem e da mulher. A intimidade significa dizer que ela deve ser cultivada. E quando nós falamos de intimidade, irmãos, às vezes a gente só pensa na união do homem e de uma mulher na cama. É muito mais além. Eu tenho o hábito de dizer, irmãos, que a sua casa é a sua intimidade. Eu tenho esse hábito e eu acredito nisso. Ninguém é obrigado a concordar comigo. Mas na minha casa, na sua casa, estão as cores que você escolheu. Estão a mobília que você escolheu. Estão lá as coisas que fazem e perfazem a decoração que o casal escolheu. Estão os nossos retratos, os retratos dos nossos filhos, os retratos dos nossos netos, as lembranças das nossas viagens, os momentos bons, estão todos lá. Então, abrir a sua casa é abrir, sim, sua intimidade para o outro. Lá estão os seus perfumes, os seus cheiros. Eu sempre digo isso quando eu chego numa casa. Obrigado por abrir a sua casa para me receber. Sempre eu digo isso. Porque eu entendo que um lar é algo íntimo da família. Portanto, tome cuidado para quem você abre a sua casa. Você está partilhando, sim, de um pouco da sua intimidade. E como é bom a gente ser bem recebido num lar, não é verdade? É muito bom a gente ser bem recebido, mas intimidade vai além da cama. Então, quando o texto está dizendo, tornam-se os dois uma só carne, ele está falando de algo que precisa ser cultivado, e a mulher vai aprender com o homem vai aprender com a mulher. Ambos estão na necessidade de aprender o novo e precisam ter espaço para o novo e precisam dar espaço para o novo. E os pais precisam entender isso. E os amigos precisam entender isso. E a igreja precisa entender isso. À luz do Evangelho, irmãos, nenhum casamento funciona perfeitamente. Isso não significa dizer que o casamento é perfeito. Não, ali estão dois seres absolutamente imperfeitos. E um precisa do outro. Mas a esperança da família, a esperança do casamento é exatamente que Cristo transforma relacionamentos. É isso que faz a diferença do amor de um casal, de uns filhos, de um lar com Cristo. Portanto, irmãos, o que nós estamos aprendendo aqui é que naquele lar e em todo lar deve haver perdão constante. E nós estamos falando de algo muito difícil. Nós não estamos falando de algo fácil, mas também nós não estamos falando aqui de semântica, nós estamos falando de prática e isso não é fácil. Perdão constante, graça diária. A graça na família deve ser algo constante, algo diário, e sim um esforço sacrificial. Existem momentos na família, irmãos, em que a gente pensa assim, agora acabou, agora não dá mais.
Não dá mais, já pensei demais, já oportunizei demais. Precisamos entender, irmãos, que casamento, a essência da família, não é compatibilidade. Não é. Essa não é a essência do lar. A essência do lar, irmãos, não é emoção. Elas mudam. A essência do lar também não são as circunstâncias, porque elas também podem mudar. E muda constantemente. De repente a família tem um planejamento, então junta a receita da esposa, junta-se a receita da família, e como eu sempre digo, não existe receita de um e de outro, existe a receita da família. Olha, o seu dinheiro paga isso, o meu dinheiro paga aquilo, pague isso porque eu já pago aquilo. Não. Tornam-se os dois um só. Então é a receita da família. Vamos juntar os líquidos aqui. X mais X é igual a isso. Então esse é o dinheiro da família. O que é do Senhor aqui? Pega o bruto de A, bruto de B, isso é do Senhor. Vamos consagrar ao Senhor, vamos devolver ao Senhor. A primeira coisa é o dízimo ao Senhor. Segunda coisa, os compromissos da família. Quais são as prestações que temos? Terceiro, vamos conseguir fazer uma reserva de quanto neste mês? Nesse mês não vai dar, então não vai ter reserva. Vai dar quanto? Vamos aplicar em quê? Qual é o nosso propósito? Precisamos estabelecer isso. Por quê? Porque de repente aquele planejamento que foi feito sofre mudanças. De repente a gente é visitado por um telefonema ou por um patrão que diz, olha, nós não vamos mais poder precisar dos seus serviços. E aquele planejamento, como fica? Então, se a família está baseando toda a sua sustentação nas circunstâncias, a família pode se autodestruir rapidamente. Então, as circunstâncias não podem ser a base do relacionamento. Pelo contrário, deve ser a graça do amor de Deus, um respeito à fidelidade, à aliança e, sobretudo, Deus no centro de todas as coisas. Há muitos anos, na década de 30, todo domingo à tarde, no estado de Detroit, cidade de Detroit, perdão, tinha um senhor de uma certa idade que tinha o hábito de pegar sua velha bicicleta e dar umas pedaladas por aquelas estradas rurais nas cercanias de Detroit. Era um hábito dele. Ele almoçava com a família, descansava um pouquinho, pegava a magrela e ia dar uma pedalada. Num desses passeios, ele encontrou um carro parado. O capô estava aberto. Uma senhora estava no banco, bem vestida, bem trajada, com seu chapéu, por volta dos anos 34, 35. E ali no motor estava um senhor muito bem vestido, já com as mangas da camisa branca todas cheias de graxa. Aquele senhor parou a bicicleta, se aproximou, saudou com uma boa tarde e perguntou, vocês precisam de ajuda? Então aquele homem falou, não, eu não conheço o senhor também não me conhece, deixe comigo. E foi lá e puxa daqui, olha dali, batia na manivela e nada. De novo aquele senhor, posso lhe ajudar? Já lhe disse que não, o senhor se afaste, por favor. E lá foi ele de novo, apertou aqui, tirou, batia na manivela, o carro não funcionava. De novo aquele senhor falou, o senhor me permite ajudar? Eu posso ajudar. Aquele senhor, um rico industrial da cidade, já nervoso, querendo dar uma lição, naquele senhor disse, ok, vai lá, quero ver do que você é capaz de fazer. Vai lá. E o humilhou. Aquele senhor tirou o chapéu, ajustou os óculos, arregaçou as mangas, foi lá, aqui, ali, acolá.
e falou: vamos dar na manivela. Quando deu na manivela, o carro funcionou. Aquele homem proprietário do carro, todo envergonhado, pediu desculpas e falou: olha, eu não sei quem é o senhor, mas eu sou um grande industrial, eu posso lhe ajudar. O senhor me procure dia tal, porque eu posso lhe ajudar, posso ajudar a sua família. E aquele senhor que ajudou, o homem da bicicleta, falou: muito obrigado. Como é o seu nome? E aí o empresário deu o nome dele lá. E o homem da bicicleta disse: muito prazer. Meu nome é Henry Ford. Eu construí esse carro. Amanhã mesmo, o senhor procure a minha loja, nós vamos dar um carro novo. Esse motor está com problema. O que a gente aprende com essa lição? Aquele homem construiu aquele carro, ele conhece cada parafuso, cada peça daquele motor. Ele soube identificar o que precisava ser substituído e consertado. Ele percebeu que aquele carro precisava de um novo motor. E de fato aquele homem foi lá e ganhou um carro novo. Queridos, quem criou a família foi Deus. Foi Ele quem instituiu a família. Ele sabe o que precisa ser consertado. Mas muitas vezes nós somos como aquele empresário arrogante, que achamos que temos condição de resolver todas as coisas, que tudo está no nosso esforço. E por vezes Deus está querendo trabalhar, Deus está querendo atuar e nós estamos ali com a nossa empáfia, com o nosso orgulho, atrapalhando algo que precisa de transformação. Deus criou a família. Ele conserta famílias. Por mais duro que seja, o que precisa ser substituído, Ele substitui. O que precisa ser transformado, Ele transforma. O que precisa ser restaurado, Ele transforma. O que precisa ser renovado, Ele renova, porque Ele criou. Não existe família perfeita. A minha família não é perfeita. Mas nós cremos num Deus perfeito. É Ele quem conserta. É Ele quem estabelece todas as coisas. A essência de um lar, irmãos, é aprender a deixar. É permitir-se unir, permitir-se construir. Que haja sempre perdão da graça de Deus. Que haja sempre da sua graça, da sua misericórdia. E que haja sempre um renovar de Deus na nossa família. Que Deus nos visite, que Deus nos abençoe, que Deus nos transforme, que Deus nos dê a sua graça, porque Ele criou a família. E a essência da família é a construção em Deus. Que Deus nos torne prósperos nele mesmo. Em nome de Jesus. Amém.